Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula de hoje, dando sequência ao nosso curso de escrita terapêutica. Hoje nós vamos falar sobre o que são memórias. Se vocês estiverem acompanhando as nossas aulas, no primeiro módulo nós fizemos a apresentação do curso e também falamos dos benefícios da escrita terapêutica, como surgiu a escrita terapêutica. No segundo módulo, nós falamos sobre como a escrita terapêutica pode ser usada, quais são as regrinhas, né, da prática da escrita terapêutica. E aí nós demos continuidade falando sobre a escrita terapêutica no contexto da saúde. E sempre, tanto no módulo 1 como no módulo 2, nós estamos dando exercícios para que vocês possam praticar a escrita terapêutica. No módulo 3, nós falamos sobre a psicologia das palavras, sobre como as palavras que você utiliza no seu dia a dia e também na sua prática de escrita terapêutica, ela vai auxiliar tanto você a conhecer suas próprias emoções, como a pessoa que estiver fazendo o seu acompanhamento, seja um psicólogo, um psicanalista, ou mesmo eu, enquanto professora, quando estiver lendo os seus exercícios. Mas eu sempre gosto de dizer que eu não vou julgar o que vocês vão escrever, é somente para que vocês possam praticar a escrita terapêutica e consigam implementar isso no dia a dia de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o que são memórias. Afinal de contas, a escrita terapêutica, ela envolve muito a memória, porque você vai escrever a partir daquilo que você vivenciou, a partir das suas vivências. E para que você tenha vivências, você precisa ter um leque de memórias. E como que essas memórias elas são classificadas? Porque é interessante você saber que tipo de memória tem no seu cérebro e como que essa memória ela vai te influenciar. Então, por exemplo, a prática de escrita expressiva ela auxilia muito no tratamento de traumas. Então, como eu vou tratar um trauma, o meu próprio trauma ou o trauma de outra pessoa, se eu não sei das memórias dela, né? Se eu não tenho, eu preciso provocar insights, e para que eu possa provocar os insights no cérebro, eu preciso recorrer a essas memórias. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Erika Albuquerque, também sou escritora e pesquisadora. Então, vamos lá dar início à nossa aulinha de hoje. Sempre gosto de dizer que gosto de trabalhar com o roteiro, porque o roteiro ele nos auxilia a organizar a aula, a estruturar. Então, também por questão de logística, nós para que nós possamos acompanhar o andamento. Então, por exemplo, agora nesse primeiro momento, eu vou fazer uma contextualização sobre o que são memórias. Depois eu vou falar sobre a crônica e o diário como recursos terapêuticos, também alinhado à memória. E por fim, nós vamos fazer a leitura de uma crônica por causa de um bule de bico rachado. E aí será a nossa conclusão e eu passo o exercício para vocês, tá bom? Então, afinal de contas, o que é a memória? O que são memórias? Para que a memória serve? Então, assim, falando de termos técnicos, de fato que é a memória, dentro da medicina, dentro dos estudos terapêuticos, o que é a memória? A memória ela é um processo que o cérebro humano usa para armazenar e depois recuperar informações. Ela faz parte da cognição humana, do nosso cérebro, pois permite que as pessoas possam relembrar algum evento que aconteceu no passado. Isso serve para auxiliar na compreensão de comportamentos no presente. Além disso, a memória oferece para as pessoas uma estrutura da qual os indivíduos podem entender o futuro. Por isso, ela possui um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, de maneira técnica, o que é a memória? Todas as vivências que você tem, que você presencia, as suas experiências, ela é registrada dentro do seu cérebro. Então, a memória, ela faz parte disso, e é muito importante que nós tenhamos memória, porque se nós não tivéssemos memórias, nós não teríamos passado, porque o passado é a melhor forma de você entender a memória, quando você recorre ao seu passado, porque tudo aquilo fica filtrado dentro do seu subconsciente.
E, além disso, a memória, ela oferece para as pessoas essa estrutura, não é, da qual os indivíduos podem entender o futuro. Então, por exemplo, história. Quando nós estudamos história, o que, que nós estudamos? Somente a memória de uma época, a memória, às vezes nós estudamos a memória individual de uma pessoa, ou de um país, ou de uma determinada sociedade, para que nós possamos entender o futuro. Então, para que a gente possa entender também o nosso próprio futuro, ou quem nós seremos, ou quem nós pretendemos ser, nós precisamos olhar para trás, olhar o que a gente já fez de errado e não repetir os mesmos erros. Então, é mais ou menos isso a memória. Então, como funciona essa memória? Para entender como é o funcionamento da memória, é necessário saber que há 3 processos fundamentais que ajudam na retenção de lembranças. Então, como isso funciona dentro do nosso cérebro? Há 3 processos. Então, o primeiro é a codificação. O que é a codificação? O primeiro processo, como eu já disse, é a codificação, que se refere ao processo pelo qual os dados são apreendidos. Ou seja, é neste momento que as informações são coletadas e alteradas para serem armazenadas da melhor maneira. Vocês lembram que na aula de número 3 eu falei sobre os juízes de valores, os juízos de valores que nós atribuímos a determinados acontecimentos ou às nossas próprias experiências no dia a dia. Qual o juízo de valor você atribui a essa experiência? Então, isso ajuda na codificação. Então, é nesse momento aí, né, no processo de codificação, que essas informações elas são coletadas e alteradas para serem armazenadas da melhor maneira. O outro processo, o segundo processo, é o de armazenamento. Já nessa etapa, o armazenamento ele tem relação de que forma e por quanto tempo essas informações codificadas anteriormente ficarão na memória. Então, assim, é normal que, por exemplo, você não registre tudo, até porque sua cabeça não aguentaria. Então, algumas coisas elas ficam registradas na memória de curto prazo e outras ficam armazenadas na memória de longo prazo. E por que que o trauma ele é muito caracterizado por ficar na memória de longo prazo? Porque você não processou direito aquela informação. E aí, né, lidar com aquela informação e aquilo sai do curto prazo, na sua memória recente, e vai para o longo prazo, que é aquela informação, aquele insight que você fica tendo quando escuta uma música, ou quando veste uma roupa, ou qualquer outra coisa que te faça lembrar de um trauma ou de algo que te causa ansiedade. Então, primeiro a informação é armazenada na memória de curto prazo, e depois, se for o caso, esse dado pode ser armazenado na de longo prazo. O que é a memória de longo prazo, por exemplo? Coisas que você aprendeu lá no ensino fundamental, lá no início, de quando você estava falando, e você carrega até hoje uma memória de longo prazo. O que é a memória de curto prazo? Essa aula, por exemplo, a cada informação que eu acabei de dizer para vocês está armazenada na memória de curto prazo. São informações recentes. E o último processo que ocorre na memória é o de recuperação. Como funciona essa memória, esse processo de recuperação? Ocorre assim: a recuperação é o processo pelo qual as pessoas têm acesso às informações guardadas. Então, é quando você revisita a sua memória, por exemplo, você quer fazer um cálculo de matemática, e aí você rapidamente revisita a sua memória. Como eu faço isso se você esqueceu? Como é que eu faço um cálculo de multiplicação, de divisão? Aí você não lembra? Aí você procura, vasculha. É um processo tão natural que é, é engraçado e interessante eu falar sobre ele, porque a gente geralmente não para pensar nisso, porque está tão natural no nosso corpo que acaba passando desapercebido. Então, como funciona essa memória de recuperação, esse processo de recuperação dentro da memória? Pode haver 2 tipos de memória. As informações de cada uma são recuperadas de forma diferente. Então, por exemplo, as informações que estão na memória de curto prazo são recuperadas na ordem que estão armazenadas. Então, assim, aconteceu fatos recentes, você vai, por exemplo,
O que foi que eu jantei ontem? Começa de manhã, eu tomei café, almoço, janto. O que aconteceu no intervalo dentre essas refeições, não é? Por exemplo, eu saí de casa ou não saí de casa? Aí você vai revisitando. Já as que ficam na de longo prazo são resgatadas por meio de associação, por exemplo, que é o caso dos insights. Quando você começa a escrever, a gente tenta fazer o seu cérebro fazer esse processo da memória de recuperação. Então, você vai dando insights para o seu cérebro e ele vai fazendo o resgate das informações. E a partir disso, você começa a ter uma compreensão maior do todo. Então, por exemplo, se você quer lembrar onde estacionou o seu carro, antes você irá se lembrar qual a entrada pela qual você associou aquele lugar. Então, mais ou menos um exemplo. E aqui nós vamos para os tipos de memória. Como que é? Nós temos 7 tipos de memória, eu vou falar rapidinho por cada um, só para que vocês possam ter esse conhecimento, já que nós estamos falando de memória. E é até importante porque isso pode te ajudar na hora da escrita. Então, a memória ainda é um mistério, é uma área, é uma parte do nosso cérebro da nossa psique, que ela é muito incrível, porque às vezes a gente esquece completamente de algo e uma pessoa, um fato ou uma cor te faz relembrar e vai lá no fundo do seu cérebro e você, meu Deus, como que eu esqueci desse detalhe? Então a memória, ela ainda é um mistério por conta disso, porque além dela ser muito enigmática, ela é perigosa, porque às vezes nós criamos memórias dentro da nossa cabeça que nunca aconteceu. Não é normal isso acontecer, mas nós temos essa capacidade de criar memórias afetivas que nunca aconteceu. Então, por isso, o estudo da memória ainda é um enigma muito grande, também é um mistério e um desafio, por conta dos seus tipos distintos que trabalham em regiões cerebrais. Então, além disso, cada um tem um mecanismo diferente. Contudo, alguns estudiosos classificam que há 7 tipos de memória. Então, nós vamos conferir cada uma delas a partir dos seguintes tópicos. Só tomar uma água, gente. Pronto, vamos lá. O primeiro tipo de memória é a de curto prazo. Eu já falei rapidamente para vocês sobre o que é a memória de curto prazo. De modo geral, as informações duram apenas 20 a 30 segundos. Ele guarda os dados de forma temporária e logo em seguida as descarta. Ou, se for o caso, os transfere para a memória de longo prazo. Por fim, este tipo se divide em duas memórias, a imediata e a memória de trabalho. Então, por exemplo, ao longo do seu dia, você vai passar por diversas experiências, você vai ter diversas memórias. O seu cérebro, ele não vai filtrar tudo. Então, ele vai filtrar somente as informações que são necessárias, as informações que são importantes. E aí ele vai colocar ou na memória imediata ou na memória de trabalho, que nós vamos já ver o que é cada uma. Então, na memória de longo prazo, como eu já falei para vocês, elas vão ser as memórias que vão ficar armazenadas por mais tempo dentro do seu cérebro. Então, já elas possuem mais complexidade se comparadas com as de curto prazo, né? É normal. Afinal, qualquer evento que ocorre há mais de alguns minutos pode ser guardado neste tipo de memória. A memória de curto prazo é de 20 a 30 segundos, é bem rápido. A partir disso, o cérebro ele vai fazer a compilação, ele vai entender se ele vai colocar ou na memória imediata, que você tem que lembrar rapidamente e ela precisa ficar aqui na sua memória para na hora que você precisar você já ter essa informação, ou na memória de trabalho, que é aquela memória que eu já havia dito para vocês no primeiro módulo, por exemplo, que é a memória ela se junta a informações técnicas. Então, você faz, mas não precisa pensar tanto a respeito disso. Ela vai te ajudar a fazer algo que você já sabe. A grosso modo, é isso. Então, a memória de longo prazo, elas são muito parecidas. Então, tem que prestar muita atenção para não se confundir. Vocês não precisam
decorar nada disso, é só para que vocês possam compreender como funciona a memória dentro do cérebro de vocês. Então, aliás, dependendo da frequência com que queremos recordar uma determinada informação, a força dessa lembrança tem variações. Então, por exemplo, se você quer saber fazer revisitar uma memória dos seus tempos de criança, se você fizer isso hoje, a tua memória ela vai te dar um tipo de lembrança. Se você fizer daqui a um mês, novamente, você vai ter outro tipo de lembrança. É claro que será a mesma lembrança, só que aí, conforme você vai lembrando várias vezes, ela vai ficando distorcida. Até você encontrar uma memória, uma memória daquele dia que te agrade. Ou que você goste de falar sobre aquilo. Você vai, tipo, manipulando a sua memória. A forma como você lembra de determinados acontecimentos, você vai implementando. Então, por exemplo, se no dia que você recorda você está triste, você vai focar em algum aspecto que você não gostou daquela memória. Agora, se você recordar um dia que você está muito feliz, você vai ter um outro olhar sobre aquela memória. Por isso que é tão complicado você estudar a memória de longo prazo, porque você vai dando ressignificados, você vai ressignificando aquilo que você viveu. E aqui nós temos a memória explícita e a memória episódica. Vocês sabiam que existe esse tanto de memória? Gostei. Então, o que é a memória explícita? Esse tipo de memória também é denominado como memória declarativa. O que é isso? Ela é um tipo de memória de longo prazo em que a pessoa se lembra após pensar de maneira consciente sobre o assunto. Então, por exemplo, como o nome do cachorro como é o nome do cachorro de infância ou os números do RG. Você precisa pensar e concentrar naquilo que você quer resgatar. É isso a memória explícita. E o que é a memória episódica? As memórias episódicas estão relacionadas com a vida pessoal e os momentos emocionantes. Por exemplo, o dia de nascimento de um ente querido ou de um casamento especial, além até mesmo o que comeu no jantar da noite anterior. São episódios que você vai lembrando, ela é muito parecida com a explícita. Só que a diferença da explícita para a episódica é que na explícita você vai pensar consciente sobre o assunto, você vai direto em uma informação, em uma informação. Na episódica, você vai relacionando com os seus sentimentos. Então, por exemplo, você tem algum tipo de sentimento quando vai pensar nos números do RG? Não, você está querendo saber uma informação de forma rápida, porque você precisa daquilo rápido. A episódica não, você vai relembrando coisas da sua vida pessoal, momentos emocionantes, e a partir desses momentos que tiveram um significado pessoal para você, envolve emoção, você vai recordando com mais detalhes. Então, quase terminando, nós temos a memória semântica. O que é isso? A memória semântica, ela guarda o nosso conhecimento geral sobre o mundo, geral. São informações que quase todas as pessoas sabem. Então, por exemplo, como que o céu é azul, que os peixes vivem na água, ou que as girafas têm pescoços longos. São memórias que o que é a semântica dentro da língua portuguesa? É o significado das coisas. Aqui é da mesma forma. A memória semântica é o significado das coisas. Um significado geral para todas as coisas. Que nós estamos, por exemplo, no mundo, tudo que tem no mundo, a gente tem mais ou menos um conhecimento geral. Às vezes varia de um lugar para o outro, mas no geral, todo mundo, a memória semântica da maioria das pessoas, 90%, é parecida, porque todo mundo sabe que o céu é azul, que os peixes vivem na água, que o mar é uma grande quantidade de água. É mais ou menos isso, a memória semântica. Diferente da memória episódica, nós temos a capacidade de manter a força e a precisão da memória semântica por um período maior. Então, por exemplo, eu sei que o céu é azul desde, não sei, uns 2 anos de idade, quando eu tive consciência do mundo. É um exemplo. Então, olha quanto tempo. Olha, se eu for comparar ao dia que eu soube que o céu é azul até o dia de hoje, que eu ainda sei
disse minha memória semântica está funcionando, graças a Deus, perfeitamente, ela funciona ela guarda informação por muito tempo. Tem pessoas que têm 50 anos que sabem que o céu é azul. Essa é a memória semântica. Entretanto, conforme envelhecemos, ela diminui de forma lenta essa aptidão. Então, por exemplo, é normal, a partir da memória semântica, que nós vamos, né, que as pessoas elas vão esquecendo algumas informações do dia a dia. Então, às vezes você diz, vovó, ou como assim? Você esqueceu essa coisa que é tão simples? É simples para nós, que estamos com a memória semântica ativa. Mas, por exemplo, uma pessoa de 100 anos, que é muito raro uma pessoa chegar aos 100 anos lúcida e lembrando perfeitamente das coisas, mas é normal que a pessoa vá esquecendo algumas coisinhas, alguns detalhes sobre esse conhecimento geral do mundo. Então, isso é a memória semântica. Que é a memória implícita. Tomar um gole de água, por favor. Desculpa. A memória implícita, ela inclui memórias que nós não precisamos nos lembrar de forma consciente. Enquanto uma nós lembramos de forma consciente, essa é inconsciente. Por exemplo, falar o idioma materno ou dirigir um carro, moto. Se eu falo sempre português, eu não penso para falar o português. É uma coisa natural para mim. Agora, se eu for falar espanhol, se eu não for fluente, eu tenho que pensar mais ou menos aí, como é que eu vou me expressar nesse idioma? Se eu sei andar de carro e moto, eu ando toda a vida. Eu não penso que eu tenho que colocar a chave no contato, ligar, acelerar e passar marcha, essas coisas. Porque é implícita, é a memória implícita, já está bem automático. Por mais que haja um pensamento consciente durante esses aprendizados, em algum momento essa experiência se torna automática, então isso é a memória implícita. E por fim, finalizando o tópico de tipos de memória, nós temos a memória procedural, que é aquela que permite realizar determinadas atividades sem pensar sobre elas, como, por exemplo, andar de bicicleta. Existem teorias que este tipo de memória fica em uma parte diferente do cérebro da memória episódica. Então, vocês percebem que elas são bem parecidas? É normal isso. Por isso que é tão difícil você estudar a memória. E os traumas, onde esse trauma ele se concentra? Isso porque as pessoas que sofrem lesões cerebrais, por exemplo, na maioria das vezes, esquecem informações básicas de si mesmas, ou ainda se esquecem de como fazer atividades simples, como se alimentar ou caminhar. É nessa parte da memória procedural que ficam o trauma, por exemplo, de pessoas que sofrem lesões cerebrais, como derrame, ou qualquer outra que esteja associada a essas informações básicas. Então, nós finalizamos o tópico dos tipos de memórias à luz assim da medicina, da psicologia, como que os livros, aqueles livros de anatomia ou voltados para a área clínica, eles compreendem. Então, eu acho importante falar sobre isso com vocês, para que vocês possam entender, assim, eu quis fazer um curso completo, por mais que eu fale das informações de uma maneira mais rápida, ou me divague em alguns pontos, eu quis trazer as informações para que vocês possam saber que elas existem. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem que a memória, ela pode ser classificada nesses 7 tipos. Então, se você não sabe, agora você está sabendo. E também te dá um leque maior para a gente sair daquela área comum, daquela zona comum, por exemplo, aquilo que você pode ver no Google, ou você nunca parou para ver isso no Google ou em qualquer outra aula. Então, aqui eu vou te dando essas pinceladas e a gente vai amarrando os conteúdos para que você possa compreender como a escrita terapêutica ela vai funcionando. Então, agora nós vamos ver a memória à luz da literatura. Por que à luz da literatura? Porque é também a minha área de estudo, a memória. E a partir da literatura, você vai conseguir escrever as suas memórias, né? Praticar a escrita expressiva de uma maneira mais consciente. Então, para Kandou, 2012, página 74, a memória
que é a memória? Ele diz que todo aquele que recorda, ele domestica o passado e, sobretudo, dele se apropria, incorpora e coloca sua marca em uma espécie de selo memorial que atua como significante da identidade. É uma classificação linda, assim, a forma como ele coloca. Porque o Kandô, ele está dizendo aqui que toda vez que você recorda, você traz essa memória para perto de si. Você se acostuma com esse passado e você também se apropria dele. Então, você sabe quem você sabe o que você passou. E conforme você vai incorporando, você vai lidando melhor com as suas vivências. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que se emocionam muito quando fala do passado, porque cada vez que ela é convidada a recordar alguma coisa, ela não domesticou esse passado. Então, é como se ela estivesse entrando na casa pela primeira vez. Então, não é que você tem que viver do passado, mas quando você domestica esse passado e você é amigo, você sabe lidar com essas informações, você cria uma marca, né, esse selo memorial que atua como significante da identidade. Então, se eu sei que eu passei diversas dificuldades para chegar onde eu estou e eu me emociono em relação a isso, eu tenho um selo memorial. Eu sei, olha, eu sei tudo que eu passei para chegar aqui, porque isso faz parte da minha identidade. Tudo que eu passei de bom ou de ruim foi importante para eu ser quem eu sou hoje. Então, eu sei que as coisas ruins que eu já passei, eu não quero mais passar. E que as coisas boas que eu passei me ajudaram para que eu tivesse experiência para eu chegar até aqui. A gente até diz que tudo que acontece na vida é porque tem um propósito. Então, a partir disso, quando você compreende isso e você domestica esse passado, você significa, você ressignifica a sua identidade, porque você vai sabendo quem você é. Já para o César Guimarães, que é um outro teórico, ele diz que esse processo de rememoração, portanto, não preenche os buracos da memória, mas sim revela os pontos decisivos da história do sujeito. É isso que eu acabei de dizer para vocês. Porque a lembrança traz à tona a sobrevivência do passado, preservado na história singular de cada pessoa, que por vezes aflora em forma de lembranças e imagens à consciência. Então, a partir do momento que você vai lembrando, você vai trazendo à tona a sobrevivência desse passado, aquilo que você viveu, preservando na história singular de cada pessoa, né, que por vezes aflora em forma de lembranças e imagens da consciência. Quando você vai lembrando, você vai criando imagens na sua cabeça que vai te ajudando nesse selo memorial. Então, vai chegar um momento que você só vai lembrar aquilo que você quer e aquilo que você não quer, você vai conseguir descartar, porque aquilo já não tem mais uma significação dentro do seu consciente. O que acontece quando você não consegue fazer isso? Por exemplo, a questão dos traumas ou de algum acontecimento que não te deixa seguir em frente. Então você tem que ressignificar. A gente anda e eu sempre termino nessa parte. Ressignificar. Então, outro sim, ao relacionar a memória ao conceito de identidade Jacques Legoff, 1996, ele define que a memória seria um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje. Assim, as lembranças coletivas podem ser rememoráveis por todos aqueles que estiveram envolvidos, porque não se faz necessário que os homens estejam materialmente presentes, visto que essas pessoas se perpetuam de alguma forma na consciência individual de cada ser humano. Nós vamos já ver uma citação do Halbatz, que ele fala exatamente isso, que as nossas lembranças coletivas é a forma como cada um, ou por exemplo, nós estamos nesta aula, cada um vai ter uma memória individual desta aula.
E todos nós teremos uma memória coletiva. Então, todos vocês vão lembrar como a professora estava ministrando aquela aula. Ela estava mais dinâmica, ou ela estava mais calma, ela estava falando rápido ou ela estava falando devagar. Essa aula está sendo gravada. Então, assim, vocês vão assistir ela a qualquer tempo, desde que ela esteja no YouTube. No dia da nossa aula presencial, no dia da nossa aula ao vivo, desculpe, cada um vai ter uma lembrança do grupo que nós vamos ter reunido dentro da sala de aula. E cada um vai ter uma percepção daquilo. Quando vocês forem lembrar, tiverem essa memória coletiva, vocês vão lembrar de cada um desses detalhes, vocês vão lembrar do todo. E a memória individual, por exemplo, vai ser a forma como vocês se sentiram ao receberem essas informações. Nós vamos já aprofundar mais sobre isso. Então, aqui a citação do Hall Bates, que eu havia dito para vocês, em que ele diz: nossas lembranças, elas permanecem coletivas e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetivos que só nós vimos, com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós. Não é necessário que os outros homens estejam lá, que se distinguam materialmente de nós, porque temos sempre em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem. Exatamente isso. Então, o que o Halbach diz aqui é que você não precisa que as outras pessoas que estejam dentro da sua memória, no processo de rememoração, você não precisa que elas estejam presentes para que essa memória ela venha à tona, para que essa lembrança venha à tona. Porque nós carregamos dentro de nós uma quantidade de pessoas que não se confundem. Então, você sabe exatamente quem são as pessoas de dentro da sua memória e como elas vão influenciar. Quando você se lembrar, você vai saber o que aquela pessoa disse, ou como você estava se sentindo quando ela falou, ou quando ela deixou de falar, porque elas não precisam estar presentes para que você possa vivenciar esse processo de rememoração, ok? Então, e aí eu já falei para vocês sobre a memória individual, que são as impressões particulares sobre os fatos, compostos de detalhes e sequências que organizamos ao recordarmos. E a memória coletiva são as impressões e registros de memórias significativos para um conjunto de pessoas, porque fazem parte das histórias de vida deste grupo e compõem sua identidade. Então, a memória coletiva são quando nós temos essas impressões e registros de memórias significativos, não só para uma pessoa, mas para um conjunto de pessoas que fizeram parte da nossa vida, da nossa história ou de um grupo que nós fazemos parte. Bom, então finalizando esse tópico sobre memórias, nós vamos começar. A ver como nós vamos revisitar essas memórias e como nós vamos registrar. Então, um exemplo disso, dentro das nossas pesquisas e dos nossos estudos, é a crônica e o diário como recursos terapêuticos. Porque quando você está escrevendo uma crônica, ou lendo uma crônica, ou escrevendo um diário, você consegue praticar a escrita terapêutica e também revisitar suas memórias e registrá-las. Então, como que você vai fazer isso? Por que nós podemos utilizar a crônica e o diário como recursos terapêuticos? Então, o que é a crônica? Você sabe o que é uma crônica? Já parou para se perguntar? Para Marçal de Moisés, em seu livro A Criação Literária, publicado em 1997, ao definir a origem da palavra crônica, ele a associa ao grego crônicos, relativo a tempo. Tempo. E cronos, recorrendo ao latim chronicam, o vocábulo significava, na gênese da era cristã, uma lista ou relação de acontecimentos ordenados segundo a marcha do tempo, isto é, em sequência cronológica. Por que a crônica ela se popularizou e ainda é muito popular? Porque ela registra fatos do dia a dia. O que é uma crônica? São fatos do dia a dia. Você consegue se encontrar muito na crônica porque você vai falando sobre coisas do dia a dia. Você pode narrar, por exemplo, a sua mãe fazendo a comida, ou como foi o seu dia. Aquilo é uma crônica.
E aí não é só uma descrição. A crônica, uma crônica bem feita, ela tem muito o aspecto da linguagem poética. Você vai falando das coisas do dia a dia, dando um significado para isso. Você vai ressignificando, mas você está falando tudo do dia a dia. Isso é um texto muito bonito, um texto que você consegue se emocionar, um texto que você consegue mostrar para as outras pessoas que os fatos do cotidiano, por mais simples que eles possam ser, por mais simples que eles possam parecer insignificantes, você consegue ter um aprendizado sobre aquilo. Então, por isso que a crônica ela vem se popularizando. Diante disso, a crônica oscila, portanto, entre a reportagem e a literatura, entre o relato impessoal, frio e descolorido de um acontecimento trivial e a recriação do cotidiano por meio da fantasia, isso que eu acabei de dizer para vocês. Quando você recorre à linguagem poética ou usando palavras bonitas para falar de coisas simples. No primeiro caso, a crônica envelhece. A senescência precoce ou tardia de uma crônica decorre dos seus débitos para com o jornalismo estricto sensu. Que é isso? A crônica, ela foi inspirada no jornalismo, que é o jornalismo, narrar coisas do dia a dia. Por que ela se difere do jornalismo? No jornalismo, há uma descrição. Ele vai falando exatamente aquilo que aconteceu de uma maneira crua, sem emoção. Na crônica, você vai narrando e você vai colocando um pouco de fantasia, você vai utilizando outras palavras, você vai ajustando o seu texto para que ele fique. Você está falando de coisas simples, mas dando significado. É mais ou menos isso. E o que é o diário? Como que o diário ele funciona e ele ficou muito popular, está muito em voga? Como funciona o diário? É comum referir-se à psicoterapia como a cura pela fala, a partir do trabalho de Adler, Freud e Jung, entre outros. A maior parte das terapias em psicologia envolve conversas, diálogos, reflexões, narrativas e linguagem. Entretanto, existem muitas opções terapêuticas ligadas à linguagem, não necessariamente envolvendo conversas com o seu sentido mais tradicional. A palavra escrita, por exemplo, é um desses recursos disponíveis. Então, por exemplo, aquilo que eu já expliquei diversas vezes para vocês. Quando vocês começam a fazer um diário de escrita terapêutica, você começa a fazer uma terapia por meio da palavra escrita. E aí, conversas que você teria com o psicólogo, você tem com você mesmo. Então, esses diálogos, essas reflexões e essas narrativas por meio da linguagem acaba sendo o seu recurso terapêutico, a sua forma de terapia. Então, muitas são as razões que levam as pessoas a se engajarem na escrita de diários, blogs, revistas e outros instrumentos de comunicação. Entre muitos casos, um diário é chamado de amigo, porque ele escuta, guarda o segredo e não faz julgamentos e comentários desairosos. Então, por exemplo, se você quer contar alguma coisa para um amigo seu, ou ele pode rir, ou ele pode criticar, ou ele pode te apoiar. Mas se você começa a escrever para um diário, para uma folha em branco, é você com você mesmo. Então, o diário, ele se popularizou porque é uma forma de você desabafar sem você ser criticado. Você é ouvido, você escuta e tem um amigo ali para te ouvir qualquer hora que você queira escrever. Então, artigos em revistas são muitas vezes usados para registrar pensamentos e eventos que ocorrem no cotidiano. E os blogs, mais recentemente, estão sendo usados para escrever sobre diversos assuntos, enunciar discursos, para defender uma causa, para informar sobre determinadas atividades e buscar amizades online também, né, com estranhos que partilham com o blogueiro interesses ou paixões. Também ele é utilizado neste sentido. Então, como que eu escrevo um diário, professora? Como é que eu nunca fiz um diário, mas a senhora falando assim me interessou. Como é que eu faço isso? É simples. Basta que você escolha um meio. Hoje em dia é muito possível manter um diário de diversas formas, né? Ou você pode fazer um diário digital, ou analógico, ou auditivo, ou visual. O importante é escolher um meio que o inspire a escrever. Então, por exemplo, o que é o diário digital? O diário digital, você pode escrever no computador. O analógico, utilizando outro tipo de tecnologia.
O auditivo, você pode só, por exemplo, todo dia gravar um áudio, olha, eu estou me sentindo hoje assim, querido diário, meu dia foi assim, aconteceu isso, isso. Ou você pode utilizar o visual, que é você abrir a sua câmera e gravar, por exemplo, o que os youtubers, eles gostam de fazer também, falar como foi o dia deles, abrindo a câmera e falando. Ou você pode escrever, você registrando por meio da escrita. O importante é que você escolha um meio. Eu posso escolher mais de um? Claro, pode. O ideal é que seja só um, porque você se concentra. Mas se quiser fazer todos, pode também. Você vai ficar mais confuso, mas fica a seu critério. O segundo passo é encontre um ambiente calmo e silencioso para entrar em contato com as emoções. Sente em silêncio antes de começar a escrever para eliminar as distrações e concentrar os pensamentos. Alongue-se, respire profundamente. É o momento de você com você mesmo e o seu diário, com as suas emoções. Você não vai conseguir escrever no lugar tumultuado. É muito complicado, porque você fica distraído, você não se concentra. Então, procure um lugar calmo e silencioso, que você terá muito mais sucesso. Habitue-se a escrever o diário. Então, tente escrever todos os dias de 15 a 20 minutos, de 15 a 30 minutos, porque essa introspecção exige uma prática diária. Portanto, estabeleça uma meta de escrever diariamente, independentemente da quantidade. Separe entre 10 e 30 minutos por dia para escrever e não procrastine. Então, faça todos os dias, tenha disciplina. Então, o quarto passo, inclua a data e o horário em cada entrada. Inclua informações que pareçam relevantes como o clima, a estação, o significado do dia, aniversário, feriados, ou se você quiser ou o motivo pelo qual está escrevendo a entrada em particular. Então, por exemplo, hoje é 26 de janeiro de 2023, ou hoje é 27 de dezembro de 2022. Não sei. Comece dizendo isso. Que aí, se você não sabe o que escrever, você começa pelo prólogo, né? Você começa por essa entrada em particular. E a partir disso você vai se soltando e você vai escrevendo melhor. Então, já entrando aqui na nossa penúltima parte da aula, nós vamos ler a crônica Por Causa de um Bule de Bico Rachado e nós vamos compreender a importância de você falar sobre aquilo que te incomoda, de você valorizar os momentos, de você preservar as suas memórias, de você não desperdiçar o tempo. Por quê? Aqui na crônica nós vamos perceber como que a nossa vida é breve e como os acontecimentos, as coisas elas podem ser interrompidas de uma maneira muito rápida. Então, não vou adiantar qual será o nosso exercício, mas às vezes nós queremos tanto mudar o final de uma história e nós sabemos, eu já disse desde o primeiro dia de aula, que quando nós entendemos que nós não temos o controle sobre a nossa vida e que se a gente sabe que nós não podemos controlar tudo, nós somos o sócio majoritário da nossa vida. O que é um sócio majoritário? Ele manda em muita coisa, mas ele não manda em tudo. Então, a partir disso, a gente vai ler aqui a crônica e vocês vão compreender o que eu estou falando. A crônica é da Clarice Lispector, uma escritora brasileira. Nós estamos utilizando muitas crônicas da Clarice, porque eu já disse, foi a minha primeira formação, e também a Clarice ela nos ajuda, porque ela fala sobre essa introspecção, ela fala sobre vivências do dia a dia, e a crônica da Clarice Lispector é um ótimo material para nós vermos coisas do dia a dia e nós nos voltarmos para nós mesmos e para as nossas próprias experiências. Então vamos lá. Por causa de um bule de bico rachado. Só tomar um golinho de água. E ela começa assim. Este caso aconteceu há bastante tempo, ao que me contaram. Afiançaram-me que era verídico. É o seguinte, Jane, 28 anos, e Bob Douglas, 32 anos. Casados havia 4 anos. Viviam o que se chama de felizes no bairro de Soho, Londres. Certa tardinha, quando Jane serviu o chá para ambos, Bob de repente enfureceu-se.
Fico doente de ver todos os dias esse bully velho de bico rachado. Não aguento mais. Jane, em geral suave, retrucou também enraivecida. Pois vá você mesmo comprar um bully bem bonito, se tem dinheiro. Bob, e ao que parece era a primeira cena entre ambos, Bob saiu batendo a porta. Foi visto num pub, certamente para se acalmar, e depois nunca mais foi visto por ninguém. Isto mesmo, desapareceu. Jane boquiaberta. Muito tempo depois, Jane soube, por um desconhecido de ambos, que vira Bob num bar em Paris. E que se alistara por 5 anos na legião estrangeira. O conhecido prometeu-lhe que, havendo meios, ele arranjara seu endereço de Paris. Como presente de Natal, ela ficou sabendo onde Bob morava e escreveu-lhe emocionada. E houve a resposta. Bob lastimava-se, inclusive, de não ter lhe escrito. Querida, quando recobrei o juízo, fiz tudo para não entrar mais na legião. Querida, ajude-me a consegui-lo, ou pelo menos venha ter comigo. Só desejo é estar perto de ti. Sinto saudades terríveis. Jane trabalhou como louca, 15 horas por dia em 2 empregos, de dia como garçonete em um pub, de noite no vestiário de um nightclub, até que juntou dinheiro suficiente para ir a Paris. Mas não adiantou seu esforço, que consistia também em comer pouco. Bob já tinha sido removido para o norte da África. Jane implorou a oficiais da legião estrangeira no Quai de Orsay que licenciassem Bob. Chorava. Também chorava porque tinha vergonha de explicar que a causa não fora trágica. Fora por causa de um bule de chá de bico rachado. Mas quem acreditaria? Ouvia-na com polidez. E depois disseram-lhe que, pelo regulamento, ela só teria o marido de volta para casa em 5 anos. Restava à inglesinha retornar a Londres, trabalhar e trabalhar, economizando para financiar sua viagem marítima num cargueiro para Sidwell Ables. A conta do banco começava já a crescer, quando Jane recebeu mais uma carta de Bob. Querida, estou num abismo de desespero. Vou ser mandado para a Indochina. Mas de tanto receio e desespero, Bob adoeceu, baixou ao hospital. Seus companheiros seguiram viagem. Muitos deles morreram em Dien Bien Phu. Johnny tentou engajar-se na Cruz Vermelha Internacional ou na Marinha Mercante, mas sem êxito algum. Um mês depois, julgado curado, embarcaram Bob para a Indochina. Ao passar o navio pelo canal de Suez, ele e mais 4 italianos atiraram-se na água. A polícia egípcia prendeu-os por entrada ilegal. Em Londres, Jane suplicou e suplicou ao Foreign Office que livrassem o marido das complicações. Tanto falou que terminou dizendo a verdade que parecia mentira, mas não era. Tudo, explicou com pudor, aconteceu por causa de um velho bully de bico rachado. Fico danada da vida por não saber o fim da história. E suponho que vocês também. Então, essa é a Clarice Lispector. O que falar dessa mulher? Então, o que aconteceu aqui? Se vocês tiverem prestado atenção, é um pouco confuso a leitura dessa crônica, porque ela está falando de uma coisa do dia a dia, uma coisa do cotidiano. Então, o que aconteceu aqui? A Jane e o Bob, eles eram casados há 4 anos. E eles nunca tinham discutido, eles nunca tinham falado sobre as coisas que incomodavam. E eles ficavam guardando. Então, um belo dia, ele não aguentando mais, né, ficar calado, ele explode por conta de uma besteira, de uma futilidade, um bullying de bico rachado. E aquilo foi o estopim para o Bob sair de casa e seguir a vida dele, porque eles não conversavam sobre os problemas. E acabou que ele foi embora e se alistou lá na Marinha, lá no Exército, e não podia mais sair de lá.
Então, assim, por causa de erros de informações, porque eles não conversavam sobre os próprios sentimentos e sobre o que eles sentiam, a vida deles dois virou, assim, de cabeça para baixo. E a coitada da Jane, né, ela foi e tentou resgatar esse marido, tentou resgatar esse casamento, mas nós não sabemos o que aconteceu, mas ela teve muitos imprevistos, aconteceu muita coisa. Então, para que nos serve essa crônica? Para a gente pensar que não é bom guardar aquilo que está te fazendo mal. Se você está em um relacionamento e tem coisas que estão te incomodando, fale. Porque quando você falar, você vai resolver a situação. O que acontece na maioria dos casamentos que as pessoas se separam? Vai acontecendo tantas coisas, você vai engolindo tanta coisa, que às vezes cai uma chave da porta, aí pronto. Discute, joga tudo que você não falou em 5 anos, em 10 anos, você quer resolver tudo naquela hora. Você vai conseguir resolver? Nunca. Você não vai conseguir resolver. Porque quando você guarda essas informações que não estão te fazendo bem, você vai atribuindo juízos de valores. E para que você possa ressignificar cada coisinha que te fez mal, é muito complicado. Por isso que as pessoas acabam se separando também. Isso é um dos inúmeros motivos de diversas separações ou perdas de amizades, ou qualquer outra coisa que faça você se afastar e sair da vida de alguém, ou você tire uma pessoa da sua vida. Porque está faltando diálogo. Então, a partir disso, vocês estão sendo convidados para reler a crônica por causa de um bule de bico rachado e escrever um final para ela. Vocês podem escrever qualquer final que vocês queiram. Se a Jane conseguiu recuperar o Bob, se ele morreu, se eles se encontraram novamente e tiveram filhos, releia e escreva um final para ela. Porque esse final vai dizer muito sobre vocês. Sabe por quê que vai dizer muito? Porque a partir da expectativa que vocês criam sobre a vida ou sobre uma situação como essa, vai ser um juízo de valor que você vai atribuir. E a partir do juízo de valor que você escreveu para o final dessa crônica, você vai também se conhecer. Então você vai repensar. Quero que vocês sejam sinceros, vocês podem escrever qualquer final para essa crônica. Escrevam aquilo que vocês querem, não o que vocês querem ou o que vocês pensam e acham que eu quero ler, o que eu quero ouvir. Não se preocupem com a minha opinião. Se preocupem com a opinião de vocês, com o juízo de valor que você vai atribuir a partir desta experiência aqui. Tudo bem? Aqui são as nossas referências. São todas as nossas referências. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês tiverem gostado, deixem, por favor, o like na aula. Se inscreva aqui no canal. Se vocês acham que o tema foi interessante, vocês querem muito que um amigo de vocês, ou uma amiga, ou qualquer outra pessoa, pratique a escrita terapêutica, estude sobre esse tema, envia o link do vídeo, envia o link do canal e compartilha, porque vai ajudar muito nas nossas pesquisas, vai ajudar o canal a crescer, a valorizar esta aula e também vai incentivar outras pessoas a praticarem esse recurso terapêutico, tá bom? Muito obrigada até aqui, fiquei muito feliz de ter concluído esse módulo com vocês e até uma próxima aula. Até mais!